Em entrevista ao programa Roda Viva, nesta segunda-feira, Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, respondeu a questionamentos de jornalistas e fez um balanço dos resultados de seu primeiro ano atuando no governo federal. Moro realizou ainda uma exposição no que concerne aos avanços do pacote anticrime, ainda que o projeto aprovado não tenha correspondido à íntegra de seus anseios. Questionado por Vera Magalhães se este primeiro ano no governo Bolsonaro foi marcado mais por vitórias ou por derrotas e se acha que perdeu cacife em relação a quando era juiz, Moro respondeu: "Olha, fui juiz por 22 anos. Mesmo na carreira da magistratura, não colocaria como vitórias ou derrotas, mas tive decisões que prevaleceram e decisões que foram alteradas. Tive limites ao atuar como juiz. Não estou falando só sobre Lava Jato, estou falando sobre o passado também. Nem sempre se consegue tudo que se pretende." Neste contexto, ele fez uma abordagem positiva e otimista quanto ao futuro da justiça e da segurança pública. Moro pontuou: "A minha visão é de que foi um ano de sucesso para a área de justiça e segurança pública no país. Isso é ilustrado pela queda sem precedente histórico nos números dos principais crimes. Todos esses indicadores criminais caíram. Claro que o que aparece mais é o apresentado junto ao Congresso e o trabalho no Executivo muitas vezes passa despercebido." Para Sérgio Moro, há avanços inegáveis no combate a diversas modalidades de crime, inclusive a organizações criminosas. O ministro relatou: "Tem sido realizado um trabalho intenso dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Várias deficiências estruturais estão sendo arrumadas. Estamos resolvendo, quanto ao isolamento de lideranças criminosas, melhor controle nas fronteiras. Polícia Federal trabalhando com absoluta liberdade para fazer investigações. Tudo isso tem melhorado", esclareceu. Ele ressaltou como avanços no pacote anticrime trarão benefícios imediatos à população brasileira. Na parte legislativa, é natural que haja uma discussão. Não necessariamente tudo vai ser aprovado. O que é relevante é avaliar o produto final. Na minha avaliação, muitos pontos importantes do pacote anticrime foram aprovados e têm potencial para mudar certos panoramas negativos da justiça brasileira. Vou colocar um deles. Apesar do revés relacionado à execução em segunda instância no STF, foi aprovada no pacote anticrime a execução imediata dos vereditos do Tribunal do Júri, o que significa que julgamentos em primeira instância já vão ser executados. Certamente vai favorecer para uma melhora desses indicadores, afiançou. Moro realçou, ademais, que se trata de sua visão e que ela também está sujeita a críticas. Claro que tudo é sujeito a críticas e sempre se pode fazer mais, mas na minha visão, houve sim avanços significativos. A respeito de supostos desgastes com a chamada Vaza Jato, relacionada às supostas mensagens privadas divulgadas após ataques hacker, Sérgio Moro rebateu: "Acho que isso é um episódio menor. Nunca dei importância para isso, um monte de bobagem. Foi usado politicamente para tentar, vamos dizer assim, soltar criminosos presos, pessoas condenadas por corrupção e enfraquecer politicamente o Ministério da Justiça e da Segurança Pública." Ele argumentou, ademais, que suas próprias decisões depreciam a teoria de que haveria um conluio com o Ministério Público. "Tenho consciência tranquila quanto ao que fiz como juiz. Há números que mostram como houve várias condenações, sim, mas condenações de pessoas que se corromperam ou lavaram dinheiro. Mas houve também absolvições. Nem tudo que foi apresentado pelo Ministério Público foi sancionado pelo juiz, a demonstrar que houve uma farsa nessa tese de que houve um suposto conluio." Então, vim aqui à Câmara dos Deputados, a convite do deputado presidente Rodrigo Maia, para falar sobre o projeto anticrime. Bem, como todos sabem, o projeto anticrime ele foi tratado no âmbito de um comitê. Foi feita uma fusão dele com um projeto anteriormente realizado por uma comissão de juristas presidida pelo Alexandre Moraes. Esse trabalho foi finalizado, ele foi agora me apresentado, assim como foi apresentado ao ministro Alexandre Moraes. Cabe aqui elogiar o trabalho que foi feito pelo comitê, né, o esforço para compatibilizar os dois projetos. E nós discutimos sobre o projeto e existem alguns pontos que eu defendo da possibilidade de serem reinseridos. São pontos importantes
dentro do projeto anticrime. Então nós vamos continuar essas conversações nos próximos dias para ver se conseguimos reinserir alguns pontos que eu reputo extremamente relevantes. Isso, no entanto, não retira o mérito dos trabalhos que foram feitos pelo comitê e nós vamos tentar avançar aí nesses debates e na aprovação do projeto anticrime e desse projeto também do ministro Alexandre. Isso vai ser discutido lá com o grupo, mas existem algumas medidas, por exemplo, que eu reputo fundamentais. A gente tem uma previsão lá de que se alguém foi condenado por um crime de integrar uma organização criminosa, você não consegue progredir de regime, obter benefícios prisionais, enquanto a pessoa se mantém vinculada a uma organização criminosa. Qual que é a ideia? Não é manter mais gente presa por mais tempo, mas assim uma norma de desestímulo à manutenção do vínculo com a organização criminosa. Alguém foi condenado, ela tem que fazer uma escolha. Olha, eu quero ressocializar, eu quero voltar, cumprir minha pena, pagar minhas contas com a justiça, mas eu quero voltar como um cidadão e não voltar como um soldado do crime organizado. Então nós entendemos que essa é uma norma importante e vamos tentar sensibilizar o comitê para que ela seja reinserida. Outra proposta sobre dos agentes encobertos, que é o agente policial disfarçado, interagindo com organizações criminosas, comprando armas, comprando drogas, e nós reportamos uma ferramenta de investigação fundamental que é utilizada com êxito contra organizações criminosas no mundo todo. Então há esse espaço, foi um debate um diálogo ali muito produtivo, há esse espaço para discutirmos com o comitê e vamos conversar nos próximos dias acerca dessa possibilidade. Lembrando que eu tive apenas um contato inicial com o comitê, depois houve uma série de debates entre eles, e talvez alguns desses pontos não tenham sido muito bem compreendidos. Eu acho que é uma abertura para se buscar um texto mais compatível com também a proposta original que foi apresentada. Mas que o regime instituto ficou fora do texto da comissão. É algo que você também vai tentar recuperar a ampliação das hipóteses do presidente do instituto? Tudo pode ser debatido, tudo vai ser conversado com o grupo. A questão da segunda instância também, o governo acha que o caminho agora é mais via PEC ou ainda é fundamental do projeto? Acho que todas as cartas estão na mesa. O que tem que ser entendido, nós respeitamos muito a decisão do Supremo Tribunal Federal. Já disse reiteradas vezes, o Supremo é uma instituição fundamental do Estado de Direito e da democracia. Agora, o Supremo interpreta a lei e interpreta a Constituição. Se houve uma interpretação que gera consequências ruins no que se refere à impunidade, no que se refere ao combate ao crime, há essa margem do Congresso eventualmente mudar a Constituição ou a lei. Todas as alternativas têm que ser consideradas. Mas mexer em cláusula pétrea, se houver espaço, por exemplo, no artigo 5º, se houver algum problema? A presunção de inocência, inequivocadamente, é uma cláusula pétrea, especialmente no que se refere à questão da prova. Não pode haver condenação sem prova. Isso ninguém vai mexer. Outra situação diz respeito ao efeito de recurso após julgamento. Em vários países do mundo que têm a presunção de inocência, Estados Unidos, França, se entende de maneira diferente. Então há uma possibilidade de discussão do significado específico da presunção de inocência. Isso não afeta a cláusula pétrea. No Senado, ministro, amanhã vai estar prevista a votação do principal projeto do pacote anticrime que foi replicado no Senado, que é o senador Marcos Duval. Ele já falou que vai manter o grosso, praticamente 100% do texto proposto pelo senhor. Você acredita que entre a tramitação da Câmara e a do Senado deve ser priorizada do Senado, porque privilegia o texto original do senhor? Acho que tanto a Câmara e o Senado fazem um excelente trabalho e ambos os projetos são prioritários. O que está havendo aqui é uma discussão. O projeto que chegar primeiro, amadurecer primeiro para ter a votação definitiva, é o projeto que vai ser o mais relevante. A discussão já estando no Senado, isso favorece a discussão do projeto da Câmara quando chegar no Senado e vice-versa. Então isso só acelera, isso só é positivo. Diria aí não é nem uma competição, uma concorrência saudável entre as duas casas legislativas. Ministro, desculpa, não ficou claro. A prisão depois de segunda instância voltaria para o texto? Seria um desses pontos aí? Isso é algo que pode ser discutido no comitê, O que eu fiquei muito feliz aqui, cabe todo um elogio ao comitê,
de ter essa abertura para o diálogo, para ver se nós podemos reinserir pontos do projeto para chegar a um texto de maior consenso dentro, vamos dizer, do que o governo pretende e do que o comitê acabou construindo. Ao fundo, é um diálogo construtivo, né? Nós temos que dialogar com os parlamentares, nós temos que debater e temos que estar abertos às possibilidades de construção de consenso. Mas seria um, então. Isso tem que ser via PEC, porque isso é um projeto de lei ordinário. É como eu disse, todas as alternativas estão na mesa. Nós temos que pensar em todas as possibilidades, PEC, projeto de lei, ou seja, vamos manter as mentes abertas. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.